Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E nesse programa nós queremos comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira acessível e prática. Nós somos o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história de ex-protestantes, mas que um dia retornaram para o lar, retornaram para a Santa Igreja Católica. Eu sou o professor Eduardo Faria e agradeço a sua companhia nessa noite de quarta-feira. Como você já sabe, nós sempre iniciamos cada programa com uma breve catequese, um breve bate-papo sobre algum tema da fé católica. Eu tenho relembrado vocês a cada programa essa verdade muito importante. Cada dogma mariano é uma verdade acerca da pessoa do Cristo, mas também é uma verdade acerca da nossa própria vida, acerca da Igreja de Cristo. Os dois primeiros dogmas foram definidos no primeiro milênio, os dois últimos no segundo milênio. Os dois primeiros dogmas foram definidos em concílios, os dois últimos foram definidos por papas. Então a gente vê essas diferenças, mas não obstante, todos os quatro dogmas apontam para Cristo e para a Igreja. Então vamos conversar sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Eu quero ler para vocês o que foi definido pelo Papa Pio XII na Constituição Munificentissimus Deus, ou Deus Generosíssimo. Ele escreveu isso em 1950 e ele disse o seguinte: depois de termos elevado a Deus nossas insistentes preces de súplica e de termos invocado a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que na Virgem Maria derramou sua especial benevolência para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para a maior glória de sua augusta mãe e para a alegria de toda a Igreja, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma revelado por Deus que, preste bastante atenção, a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste, em corpo e alma. Por isso, se alguém, que Deus não permita, ousar negar ou pôr em dúvida voluntariamente o que foi por nós definido, saiba que decaiu da fé divina e católica. Eu quero focar com vocês nessa definição. A Imaculada Mãe de Deus, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste, em corpo e alma. Nossa Senhora está no céu, em corpo e alma. Eduardo, como que isso é diferente dos demais santos? Os demais santos estão no céu, em alma, aguardando a ressurreição da carne. Nossa Senhora já está no céu, em corpo e alma. Existem evidências bíblicas para isso? Sim, nós estamos vendo ao longo dos últimos programas que assim como Maria é a nova Eva, ela participa da redenção junto com seu filho Jesus. Assim como Eva participou da queda com Adão, Nossa Senhora, ao dizer sim para o anjo, participa da redenção com Cristo. Nós vimos também que Nossa Senhora, como a arca da nova aliança, como a pura, imaculada arca da nova aliança, deve participar junto com
com aquele que veio dentro dela em todas as coisas, de modo que nós cremos que assim como Jesus ressuscitou em corpo e alma, Ele concedeu à sua mãe essa bênção e essa graça também de não experimentar corrupção. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos lembrar que no livro de Apocalipse, capítulo 12, nós vemos Nossa Senhora no céu. Vi um grande sinal no céu, uma mulher coroada com uma coroa de 12 estrelas, e ela deu à luz um varão que regeria as nações. É interessante porque a Bíblia não diz explicitamente que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma, mas a Bíblia mostra Nossa Senhora no céu. E por fim, a gente precisa se lembrar que Nossa Senhora é o nosso modelo de igreja. Nossa Senhora é aquilo que nós um dia seremos. Nossa Senhora é hoje o que eu e você, como igreja do Senhor, seremos. Nossa Senhora nasceu imaculada. Nós acreditamos que um dia seremos totalmente livres do pecado. E nós acreditamos também que um dia seremos ressurretos em corpo e experimentaremos eternamente a presença do nosso Deus. De modo que crer na assunção de Nossa Senhora, além de ser uma obediência ao ensinamento da Santa Igreja, além de ser um assentimento àquilo que a Santa Igreja maternalmente pede para que nós creiamos, além de estarmos em consonância com o senso de fé dos cristãos ao longo dos séculos, além disso tudo, crermos na assunção de Nossa Senhora é crermos na verdadeira ressurreição e ascensão de Cristo, e é crermos também que um dia eu e você ressuscitaremos e viveremos eternamente com Deus. Crer na assunção de Nossa Senhora é crer na nossa própria ressurreição. Crer na assunção de Nossa Senhora é termos reforçado a esperança da ressurreição final e da vida eterna com Deus. No próximo bloco, nós vamos receber o seminarista Lucas Freitas. O Lucas foi da Igreja Assembleia de Deus durante muitos anos de sua vida e hoje ele é seminarista da Santa Igreja. De modo que não saia daí, porque daqui a pouquinho nós vamos conhecer essa história. Até já! Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E hoje eu vou receber o seminarista Lucas Freitas. O seminarista Lucas tem 25 anos, é natural de Araucária, no Paraná. Hoje ele mora aqui em Curitiba, na cidade onde é a sede da TV Evangelizar, porque ele estuda, faz os seus estudos de preparação para o sacerdócio aqui nessa cidade. O Lucas foi da Igreja Assembleia de Deus durante muito tempo, e hoje, como eu disse, é seminarista da Santa Igreja, então a gente quer entender que movimento foi esse na vida dele, que o levou da Igreja Evangélica para hoje ser seminarista. Lucas, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pode se assentar. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Sim? Graças a Deus. Você é seminarista onde, Lucas? Eu sou seminarista da Congregação da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pode olhar para mim. Pode olhar. E professo há 3 anos, sou religioso há 3 anos, e estamos ali presente no Campo Comprido,
e ali no Batel, né, na paróquia São Pio X. Muito bom. E você é católico há quanto tempo, Lucas? Há 6 anos. 6 anos. 6 anos oficialmente. Oficialmente, porque Oficialmente. Antes já vinha a investigação, né? Exatamente, exatamente. Mas antes de você se tornar necessariamente católico ou oficialmente católico, você já tinha amor por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Como que foi a sua conversão a Cristo? É muito interessante porque eu fui sempre criado como evangélico, né? Eu sou evangélico de berço. Você nasceu num lar evangélico. Exatamente. Minha mãe é uma pessoa muito devota, né, à fé evangélica e sempre frequentou a Assembleia de Deus, né? Ela tem um pai, né, meu avô, que é pastor. Olha. E ele atualmente está né, com poucas funções por conta da idade. Entendi. Mas sempre foi muito ativo na igreja pentecostal Jesus Ensina no Templo. Uhum. Né? Você era da Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Deus Missão. E você ficou na Assembleia de Deus até quando? Até qual idade? Então, na missão, né, a missão Belém, né, que fala, eu fiquei até os meus 13 anos. Eu fui batizado, né, um batismo que não foi válido, né, por conta de ter sido feito apenas numa pessoa da Trindade. E em seguida eu acabei alterando, né, fui para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Né, fiquei lá até os meus 17, 18 anos. Sim. Você está dizendo que o seu batismo não foi válido, daqui a pouco eu quero voltar nesse assunto, mas talvez para os nossos telespectadores é interessante que nós relembremos, a gente já disse isso em outros episódios, mas é bom nós relembrarmos aquilo que é necessário para que um sacramento seja válido. Nós precisamos de ministro, matéria, forma e intenção. E é interessante porque no caso do batismo, o ministro pode sim ser um pastor evangélico. Muitos batismos evangélicos são aceitos como válidos pela Santa Igreja. Então esse é o ministro. A matéria do batismo é a água, você foi batizado com água. Sim, né? sim. A intenção do batismo, e ainda que seja uma intenção mínima, é fazer aquilo que a Santa Igreja faz, né? É o novo nascimento, é a inserção no povo de Deus, mas a gente precisa também da forma, e a forma é: eu te batismo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho visto muitos batismos que não têm sido válidos porque é dito: nós te batizamos, ou eu já vi, Lucas, assim, eu te batizo no nome do Pai, aí batizou. Aí veio uma outra pessoa, eu te batizo no nome do Filho, aí batizou. É uma terceira pessoa e não foi válido. Como que foi? Por que o seu não foi válido? Como que foi o seu batismo? O meu batismo ele foi realizado apenas no nome de Cristo, né? Entendi. Eu te batizo em nome de Jesus apenas. Não foi invocada a Santíssima Trindade? Não foi. Então o ministro foi correto, a matéria foi correta, a intenção presume-se que foi correta, mas não teve a forma forma correta. A fórmula não foi correta. Entendi. E me diz uma coisa, o que abriu seus olhos para a fé católica? Qual foi a primeira faísca que te despertou para a Santa Igreja? Então, é interessante você falar isso, porque isso denota um pouco a questão do meu tempo de conversão. Eu, em 2013, início de 2013, né, eu já estava com alguns questionamentos com relação à minha própria fé, à minha denominação em si, e acabou que coincidiu com a renúncia do Papa Bento XVI. Né? Eu até aquele momento eu não sabia assim a importância desse acontecimento, né? Mas, né, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Papa Bento e mais sobre a igreja em si, né? Ali foi o meu ponto de partida, essa questão da curiosidade, né, da fé. E eu acabei descobrindo um universo totalmente novo. Olha só. Um universo assim que não me foi apresentado, né? Eu digo que parecia que eu estava falando de outra igreja, né? Porque nós temos sempre essa questão de que a igreja ela adora imagem, que ocorrem muitas outras coisas que não são verdade, e esse é o fato, né?
E ao descobrir isso, parece que foi como se as escamas dos meus olhos caíssem, né? Como aconteceu com São Paulo. Foi como se eu tivesse encontrado de fato o meu lugar. Olha só. Né? Então, um evento de impacto mundial, que foi a renúncia do Papa Bento XVI, te despertou para investigar a fé. Exatamente, exatamente. E o mais interessante é que isso coincidiu com os meus estudos anteriores. Eu já estudava sobre os padres apostólicos, né, os primeiros padres da igreja, os padres apologistas, né? Então, ao estudar esse início da igreja, eu compreendi de fato que aquilo que me era apresentado não era verdade. O que te era apresentado? O que você pensava da Igreja Católica antes de se tornar católico? Primeiramente, uma instituição muito supersticiosa. Acreditava em muitas superstições, os santos são, na verdade, deuses que se colocam. A igreja foi fundada por Constantino. Então, veja, são fatos que, de uma certa forma, não se sustentam na história. Não se sustentam. E isso me chamou muito a atenção e me deu esse start para poder iniciar esse processo de conversão, que não foi um processo fácil. Não foi um processo fácil. Eu fiquei, acho que, 2 anos apenas estudando sobre a doutrina da igreja, né, para poder ter essa plena certeza. Então, foi algo assim, que eu posso dizer, um processo muito bonito mesmo. Então, você é um jovem, na época você estava lá com seus 18, 19 anos, mas antes você já tinha passado 2 anos estudando para se tornar católico. Você disse que não foi fácil. Quais dificuldades maiores você enfrentou, Lucas? Eu pergunto assim, dificuldades com a sua família, você me disse que é neto de pastor, a sua mãe é muito comprometida com a fé evangélica, ou dificuldades doutrinárias? Então, mas dificuldades familiares sempre nós vamos ter, né? Independente se for sobre religião ou qualquer outra coisa. Mas, né? Bem pontuado. Bem pontuado. Mas é interessante ver que o meu processo, ele se deu de uma forma muito, mas muito profunda mesmo, porque eu sempre fui conhecido por ser um rapaz tímido, né? Na família. E quando eu anunciei que eu ia me converter à fé católica, a maior parte das pessoas não acreditou, mas disse assim, mas o que o Lucas está pensando? Né? Tipo, você está saindo da igreja? Você está se tornando um pagão? Eu disse assim, não, eu estou indo para a igreja católica. E isso, né, no entendimento de alguns, é quase como se você estivesse se desviando do caminho, né? Sim. Mas é interessante ver que o tempo, de uma certa forma, ele cura as coisas, né? Meu relacionamento com a minha mãe agora já é um pouco melhor, com meu avô também, né? No início não aceitavam, né? Achavam inadmissível isso, né? Mas o tempo foi mostrando a eles que não era algo assim do momento, era algo que, de uma certa forma, era definitivo. E você diria que o tempo mostrou para eles também que o seu compromisso com Jesus só aumentou? De uma certa forma, sim. Eu acho que eu tenho lido muito mais a Bíblia como católico do que quando eu era evangélico. Lido e interpretado a Bíblia da maneira correta. Sim, dentro da fé da igreja, né? Sim, sim. E você disse que era um rapaz tímido. Então, além de vencer as próprias barreiras familiares, e você pontuou muito bem, né? Problema na família, a gente, se não for por problema de religião, a gente vai ter em outras áreas. Você teve que vencer também a timidez, né? De dizer para a família, olha, essa é a minha decisão. E em relação à doutrina, Lucas, houve algum dogma, alguma doutrina católica que você teve mais dificuldade em compreender, em assentir? Eu acho que, primeiramente, foi o dogma da Trindade, né? É mesmo? O dogma da Trindade, por causa... Mas você já não cria na Trindade, então, como o evangélico? É que está a questão. Muitos evangélicos não creem especificamente na Trindade, creem em Jesus Cristo. Você tem que aceitar Jesus para poder ser salvo. Isso você exclui praticamente a Trindade. Mas eu sempre via uma contradição nesse tipo de ensino, né? Porque se em Marcos, capítulo 16...
diz exatamente que Cristo pede que vão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se você está batizando na Trindade, como é que você não pode crer na Trindade? Você só crê numa pessoa da Trindade. Então eu via uma contradição nisso, né? Uhum. Mas é claro que outros dogmas, né, eu fui descobrindo, né? E eu fui com esse sentimento aberto de poder descobrir a verdade. Quando nós estamos para descobrir a verdade, nós não temos que ter medo da verdade. Nós temos que abraçá-la. E quando nós descobrimos a verdade, nós chegamos de fato a Jesus Cristo. E é isso que a Igreja Católica nos mostra, que a verdade é Cristo e ela reside em Cristo. Perfeito. Você está em mãos aí com o quê? As minhas lembranças, né? Deixa eu que ver. falam. Primeiramente, a minha lembrança do batismo. Ah, sim. Que eu... Seu batismo, dia 22 de novembro de 2015. Né? Exatamente. Aqui foi o batismo na Santa Igreja. Na Santa Igreja. Porque o seu batismo só no nome do Filho, como a gente disse no início, não foi válido. Exatamente. Né? Ah, muito bem, Lucas Freitas. Padre Antônio? Padre Antônio Pontes, Antônio vicentino, Pontes. Está atualmente em Mafra, Santa Catarina. Ah, coisa boa. Um abraço, Padre Antônio, batizou o nosso querido Lucas Na verdade, Freitas. foi ele que me acolheu, porque é interessante como foi a minha primeira entrada na Igreja Católica. Primeira vez que eu entrei num templo católico. Eu entrei exatamente no batismo da minha irmã. Minha irmã, ela se converteu antes de mim, né? Olha, então a sua irmã é católica? A minha também. irmã é católica, já é mãe de uma filha, né? Minha sobrinha, né? A Valentina. E foi batizada, acho que em março, final de março, ela foi batizada. E essa foi a minha primeira entrada, a primeira vez que eu entrei na Igreja Católica. Foi a primeira vez que eu tinha entrado num templo católico. Antes eu nunca tinha entrado. Isso foi em 2014, foi em novembro de 2014. E quando eu entrei, eu pensei que eu ia encontrar uma coisa assim, né, como, tipo, tem alguma coisa de superstição, as pessoas vão ficar tocando imagem, não sei o quê. Não. Silêncio. Primeira coisa que eu notei, silêncio. O respeito ao lugar sagrado. E quando eu fui acompanhando os ritos, eu lembro que eu estava muito apressado porque eu ia ter o Enem no dia. Né? Eu ia fazer o Enem. Aí, quando eu fui prestando atenção nos ritos, o padre foi explicando, o Padre Antônio foi explicando os ritos, foi explicando uma coisa maravilhosa. Quando acabou a celebração, eu disse assim, eu tenho que me tornar católico. Eu tenho. Não é amanhã, tem que ser hoje. Então, essa foi a minha maior decisão que eu tive. E eu fui até a sacristia, conversei com o Padre Antônio, falei, Padre Antônio, eu quero ser católico. Olha só, fala aqui para mim, como se estivesse falando com o Padre Antônio. Padre Antônio, eu quero me tornar católico. Ele disse assim, você tem certeza? Porque ele disse assim, não é o mar de rosas, não é o mar de rosas. Mas ele falou assim, mas Cristo vai te guiar. Ele te alertou para as dificuldades. Exatamente, porque muitas das vezes a gente pensa que a conversão é algo fácil. Não é algo fácil, é algo que você, como eu vejo no exemplo do cardeal Newman, né? O cardeal que foi recentemente canonizado. A história dele foi de uma renúncia atrás de renúncia. Ele renunciou primeiramente aos cargos que ele tinha na igreja anglicana. Cardeal Newman era bispo anglicano, Era um bispo anglicano. E ele renunciou, ele se tornou padre, ele quis se tornar padre. Então, esse momento, que é a conversão do Newman, que costumeiramente na história se chama o momento da lareira, porque ele vai até o pároco, acho que de Oxford, se não me engano, ou de Birmingham, e ele vai e ele se encontra com ele de frente a uma lareira. E ele fala assim, eu quero me tornar católico. Então, essa coisa da conversão em si é algo que impacta a vida de qualquer um. E você simplesmente vai ter que renunciar a muita coisa. Sim. Bom, eu tenho aqui, então, sua certidão de batismo. A de Eucaristia e de Cristo. A da primeira Eucaristia, né? Deixa eu ver a data aqui. A mesma data. A mesma data, 22
de novembro e também tenho aqui a sua certidão de crisma. Não, é a outra. A outra. Sua certidão de Isso. crisma. Certidão de crisma. Muito bem, Lucas. Deixa eu te fazer a última pergunta. Ou melhor, as duas últimas perguntas. Primeira é a seguinte, deixa eu te devolver aqui seus documentos, muito interessante essa questão do batismo ter sido necessário. Penúltima pergunta, Lucas. Por que alguém deve se tornar católico em vez de permanecer um evangélico, talvez até com uma postura mais aberta e acolhedora em relação à fé católica? O que isso mudou para você, ainda mais como jovem? Mudou praticamente tudo. É como Cristo age em nós. Enquanto eu estava na igreja evangélica, eu sempre buscava algo a mais. Sempre. E esse algo a mais eu nunca encontrava. E eu só pude encontrar na igreja católica. Que é o quê? A presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Presente na Santíssima Eucaristia. Isso foi algo que, para mim, no início eu fui um pouco resistente. Mas aí é o olhar racional. Mas depois o olhar da fé se abriu. Falei, de fato, Ele está ali presente. Ele está ali. Ele está esperando a nós. Veja esse movimento, né? Eu vejo muito a questão do Papa Francisco nesse olhar de falar às outras pessoas sobre a sua fé. Não tenha medo de ser católico. Então, por que ser católico? Exatamente por causa disso. A presença real de nosso Senhor Jesus Cristo é algo que nos muda, algo que nos impacta. E eu falo assim, eu não me converti, eu estou me convertendo ainda. Uma conversão não é algo apenas no momento, é algo que vai te acompanhar o resto da sua vida. Perfeito. Mas é um caminho muito maravilhoso. E para encerrar, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero te ouvir. Valeu a pena se tornar católico? Valeu e continuará valendo a pena. Muito bom. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu fico muito honrado por você tirar o tempo nas suas atividades, que eu sei que não são poucas, para compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Eu tenho certeza que encorajou e inspirou muitos dos nossos telespectadores, mas não vá embora, porque no próximo bloco eu vou responder perguntas dos nossos telespectadores e eu conto com a sua ajuda, com seus insights para respondermos essa pergunta. Então, não saia daí. E você também, não saia daí, porque daqui a pouquinho estaremos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa. Esse é o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e esse é o momento no qual nós respondemos as perguntas que vocês têm enviado para nós. E a primeira pergunta vem do Caio Silveira, de Itapetininga, São Paulo. E o Caio faz a seguinte pergunta: como podemos entender a frase "a salvação é individual", que com alguma frequência ouço de meus familiares evangélicos? Normalmente, o contexto dessa frase é de que cada um faz a sua parte para se salvar, e se a outra pessoa rejeitar a salvação, não há o que fazer. Como a igreja entende esta questão? A comunhão dos santos está envolvida nesse problema? Caio Silveira, de Itapetininga, muito obrigado pela sua pergunta. Eu achei uma pergunta muito interessante, por isso que eu a selecionei. Conto com a ajuda do Lucas na resposta. E eu diria o seguinte: sim, a salvação é individual, mas ela não é individualista. É muito interessante nós percebermos que, ao longo das Escrituras,
Deus não está salvando pessoas aleatórias, mas Deus está formando um povo, Deus está formando uma família. E dentro desse povo, dentro desta família, nós somos responsáveis, sim, por assentirmos a fé da igreja, caminharmos segundo aquilo que o Senhor Jesus e a sua Santa Igreja nos propõem, mas nós também somos chamados a levar outros para o céu. Disse que nenhum santo vai para o céu sozinho. Eu me lembro, Lucas, de pelo menos 3 passagens bíblicas muito interessantes. A primeira é a de Marcos 2. Você lembra quando o Jesus está numa casa, a casa está muito cheia, aí chegam 4 amigos trazendo um coxo, eles não conseguem chegar na casa, abrem um buraco no teto e descem esse coxo, né, e chegam até Jesus, e o texto diz assim: vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus: estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus olhou para a fé dos amigos. Os amigos levaram o coxo a Jesus, e que baita amizade essa, né? Sim, sim. E Jesus, vendo a fé dos amigos, perdoou os pecados do coxo. Uma outra passagem que eu me lembro está lá em 1 João, capítulo 5, quando São João nos orienta a rezarmos por aqueles que cometeram pecados que não são mortais. E se eu rezo por você, a minha oração pode perdoar o seu pecado, que não é mortal, né? O São João diz, se for pecado mortal, aí ele tem que se acertar com Deus. É verdade. E uma outra passagem está em Tiago, São Tiago também, capítulo 5, se eu não me engano, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Nós também podemos levar os nossos amigos a Jesus. Então, eu diria, Caio, e já eu quero ouvir o seminarista Lucas também, mas eu diria que sim, a salvação é individual, você precisa se acertar com Deus, mas ela não é individualista, Você pode levar outros a Deus, você pode rezar por outros, e certamente os santos no céu, você mencionou aqui, né, a comunhão dos santos, os santos nos céus intercedem por nós, e a intercessão deles também perdoa os nossos pecados, também nos santifica e nos aproxima de Deus. O que você acha sobre esse tema, Lucas? Eu acho que é um tema muito atualmente debatido, né? A gente vê que a questão da salvação, de fato, ela é individual, mas ela nunca, jamais vai ser individualista. Eu não me salvo apenas pelos meus atos. Devemos crer que, por exemplo, no caso do suicídio, né, tem a história de São João Maria Vianney, que um dia ele estava rezando a missa e uma senhora entra toda chorosa dentro da igreja, né, e ele vai até essa senhora e pergunta o que houve, né? Ela fala que um filho dela cometera suicídio, tinha pulado de uma ponte. E nisso vendo, São João Maria Vianney parou um pouco, refletiu e depois falou para essa mãe: fique tranquila, pois ele está no céu. Porque entre a ponte e o lago, ele se arrependeu do ato que fez. E esse arrependimento veio por intercessão de Nossa Senhora. Pois todos os dias esse rapaz, ele sempre levava uma flor para ela, na igreja lá de Ars. Então, nós devemos crer que a misericórdia de Deus é infinita. Amém. Ela sempre vai tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. É claro que depende também da nossa boa vontade, né? Nós não podemos simplesmente esperar que Jesus nos salve apenas por nos salvar, por querer nos salvar. Ele precisa também do nosso passo mais adiante, né? Uma coisa que eu costumo dizer também, Lucas, não sei se você concorda, antigamente, principalmente quando eu era protestante, eu tinha uma visão de que a salvação era um evento futuro.
meramente, né? Depois que eu morresse ou quando Jesus voltasse. E hoje, entendendo salvação como comunhão com Deus, eu entendo que a salvação meio que invade a história, invade o presente, de modo que a salvação não é meramente um evento futuro. É lógico que a experimentaremos plenamente no futuro, mas ela já é uma realidade presente à medida que nós desfrutamos desse relacionamento com Deus, com Jesus Eucarístico e uns com os outros, né? De modo que a salvação é individual, mas nós temos uma grande responsabilidade de levar os outros para o céu. E como que a gente faz isso? Evangelizando, rezando uns pelos outros. Essa questão, uma questão que é muito difícil, né? Era para mim, pelo menos, antigamente. Só Jesus é mediador. A gente não pode ter outros mediadores. Ora, mas o próprio Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, nós somos chamados a sermos mediadores, com M minúsculo, né? Mediadores participando da mediação única de Cristo. E nesse sentido, a salvação não é individualista. Não. Há sempre, e nós vamos sempre contar com os santos para isso. Muito pois bom. Eles foram os precursores da salvação, né, de uma certa forma. Perfeito. Lucas, a próxima pergunta vem da Zilda Feliciano da Silva, de Rondonópolis, Mato Grosso, e ela esbarra naquela questão da validade do sacramento, né, que até está aqui sua certidão de batismo, né, o porquê você teve que ser batizado na Igreja Católica, a gente conversou sobre isso no bloco anterior, mas é uma questão, eu selecionei a da Zilda, porque ela foi direto ao ponto, mas eu recebi várias perguntas sobre a mesma temática. Então, eu quero dizer para os nossos telespectadores que eu respondo a da Zilda, mas eu estou respondendo aqui muitos telespectadores que enviaram pergunta com a mesma temática, e é a seguinte: fui casada no religioso, meu casamento durou 3 anos. Me separei e hoje estou em segunda união há 21 anos. Consigo a nulidade matrimonial? Zilda Feliciano da Silva, Rondonópolis, Mato Grosso. Esse é um tema muito interessante e eu quero dizer, Zilda e os nossos outros telespectadores, que a gente precisa olhar para esse tema do divórcio, segunda união, com um coração muito pastoral, muito acolhedor. Eu não quero simplesmente trazer a letra fria da lei para essa questão, porque a gente sabe que as relações humanas e familiares não são fáceis, né? O Lucas mencionou no bloco anterior. Então, assim, a gente sabe que casamento é um só. Casamento é um só. Quando Deus une um casal em sagrado matrimônio, só uma coisa pode desfazer esta união, que é a morte de um dos dois. De modo que um segundo casamento sacramentalmente válido é só no caso do falecimento do cônjuge. Só que a gente está diante aqui de uma situação em que a Zilda, né, casou-se na igreja, foi casada durante 3 anos, separou e depois casou-se de novo, está há 21 anos numa segunda união e, naturalmente, essa segunda união não foi sacramental. Ela não está casada aos olhos de Deus e da Santa Igreja. E tem acontecido, eu tenho recebido muito esse tipo de pergunta, Lucas, porque a gente tem visto não só um despertar de ex-protestantes, ex-evangélicos vindo para a Santa Igreja, mas a gente também tem visto um despertar de católicos que talvez eram católicos mornos, católicos nominais, não comprometidos com sua fé, aí separou, casou, sem se preocupar muito com isso, e hoje quer seguir a fé, quer seguir a Santa Igreja, estão com essa situação. E eu diria, Zilda, quero ouvir o Lucas daqui a pouco, mas eu diria o seguinte: você consegue a nulidade matrimonial? Talvez. O sacramento, o casamento é um sacramento.
E como nós dizemos no bloco anterior, existem 4 coisas para tornar um sacramento válido. Lembra? Ministro, forma, matéria e intenção. E é interessante que no casamento, o ministro são os próprios noivos. A matéria é o próprio sim dos ministros. A gente tem a forma, e eu suponho que essas 3 coisas aconteceu no seu caso. Talvez o que possa ter de errado aí, que talvez haja uma possibilidade de nulidade matrimonial? A intenção. Eu não sei, mas talvez, há décadas atrás, você não teve a intenção correta, ou houve de sua parte e do seu ex-esposo um vício de intenção. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, e eu recomendo que você faça isso, você precisa procurar o tribunal eclesiástico da sua diocese e tentar resolver essa questão, porque até segunda ordem você está casada com o seu esposo, esse casamento que durou 3 anos, e você querendo viver uma vida católica de acordo com a vontade de Deus, você precisa resolver esta situação. Então, assim, consigo a nulidade? Não sei. Mas eu diria que você deve procurar, sim, o tribunal eclesiástico da sua diocese. O que você diria, Lucas, a esse respeito? É engraçado, a igreja ela é mãe e mestra, né? Ela vai sempre reger a nossa vida. A questão da nulidade matrimonial, né, atualmente, como é colocada, e nós devemos pontuar bem, ela não é um divórcio. O que a igreja fala e sempre vai colocar é que a nulidade é que não houve. Perfeito. Ou seja, nunca houve o sacramento. Mas ela é mãe no sentido de poder acolher a esses filhos que querem poder voltar à normalidade, querem voltar à plena comunhão com a igreja. Então, olhar agora mesmo a questão do Papa Francisco é um olhar paternal, voltando novamente para essas pessoas. A Zilda, ela deve estar nesse sentido da fé. Ela está querendo se regulamentar na igreja. E isso é muito bom, é louvável isso. Então, procurar o tribunal eclesiástico é a melhor forma, pois há muitos motivos que podem, por exemplo, invalidar um sacramento, né? Podem invalidar o sacramento do matrimônio. Eu estava lendo recentemente sobre esse assunto e, por exemplo, se o noivo chega no altar, né, tem aquelas perguntas que o padre faz, e ele responde não, ou a noiva, acaba o sacramento ali. Com certeza. Continua tocando o báculo normal e às vezes se faz isso por brincadeiras. Sim. Então, eu achei muito interessante você destacar que não é um divórcio. não. É dizer que nunca aconteceu. Seminarista Lucas, muito obrigado pela sua presença conosco. Foi um tempo muito precioso de aprendizado. Eu tenho certeza que você também cresceu muito conhecendo a história de vida do futuro sacerdote, se assim Deus o permitir, Lucas Freitas. Eu agradeço, né, também a iniciativa, né, desse programa, é uma iniciativa muito boa. E é isso, gente. Nós estamos voltando à igreja. É isso que tem que ser colocado e tem que ser muito bem, acho que proclamado aos 4 ventos. Muito bom. Eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais. O meu perfil no Instagram é @professoreduardofaria e conheça também o meu trabalho no site eduardofaria.com.br. Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu aguardo você aqui na TV Evangelizar para mais um programa De Volta para Casa.